Olá, profissionais! Nossa reportagem de hoje abrangerá um assunto que requer muita atenção e dedicação da equipe de enfermagem. Veremos sobre o fluxo de sangue, o papel dos profissionais que atuam nesse processo, a transfusão sanguínea e os cuidados de enfermagem essenciais que estão relacionados a essa terapia. Quem vai conversar conosco sobre o tema é a enfermeira Liana Andrade Labres de Souza, que falará sobre sua experiência como chefe da divisão de hematologia e hemoterapia do EMEPAR, em Curitiba. Vamos falar também com a enfermeira Lorilei Rocha Gomes, que irá explicar sobre o processamento do sangue, demonstrando cada etapa. Está começando mais um Falando de Enfermagem. A terapia transfusional constitui uma intervenção de alta complexidade e elevado custo. Ela tem viabilizado a melhoria da qualidade de vida e a redução de índices de mortalidade nas mais variadas condições clínicas. No entanto, sabe-se que a transfusão de sangue merece rigor quanto à sua indicação, devendo ser utilizado sobre critérios claros e consensuais, levando em consideração a escassez do produto. Olá, Liana, é um prazer ter você aqui com a gente. Tudo bem? Tudo jóia. Muito obrigada por esse convite. Liana, fala pra gente qual é a importância da indicação correta da transfusão. Bom, como você já mesmo falou, a transfusão sanguínea ela não está isenta de riscos. Mesmo a gente utilizando as melhores das tecnologias, implementando técnicas de sorologia avançada, a gente pode estar trazendo algum risco ao receptor. Por isso, o médico deve estar consciente de como fazer a melhor prescrição, certo? Utilizando os critérios clínicos e laboratoriais deste paciente, deste receptor. Cada componente sanguíneo tem a sua indicação. O Ministério da Saúde, ele tem um guia para o uso dos hemocomponentes que a gente utiliza nos hospitais, divulgando para que todos os profissionais sigam esta cartilha do Ministério da Saúde. Então é muito importante que realmente esteja o sangue bem indicado para evitar problemas para o receptor no futuro. Os candidatos à realização da doação de sangue precisam ser orientados quanto a todos os aspectos que envolvem esse processo, desde as possíveis condições de desconforto até a realização de exames laboratoriais. Além disso, é preciso também informá-los sobre a importância da triagem clínica, na qual se avalia o estado geral da saúde desses candidatos. O Ministério da Saúde recomenda que todos os serviços de hemoterapia sigam à risca a legislação vigente sobre os parâmetros para a seleção de doadores, de modo a garantir a proteção tanto para doadores como para receptores. Liana, como é feita a seleção desse doador de sangue? Esses critérios de inclusão e de exclusão, eles visam a proteção, no caso dos doadores de sangue e dos receptores. A eles é aplicado, então, ao doador, ao candidato à doação, um questionário com várias perguntas que vão desde a sua condição física, né, de saúde, se ele não está com nenhum resfriado, temperatura, gripe, né, ou uso de medicamentos, e também sobre suas condições de risco acrescido, que a gente chama, que é o uso de drogas, número de parceiras sexuais. E aí, esse questionário, após esse questionário feito pelo triador, o doador passa por uma análise clínica, que é da verificação de dados vitais, do pulso e da parte hematológica, ou seja, a hemoglobina, a determinação de hemoglobina ou a determinação do volume globular. E após, com todos esses dados, é que o doador está liberado para a doação. Então, após essa avaliação desses critérios, o doador passa para o voto de autoexclusão, porque muitos doadores se sentem constrangidos em relatar para o triagista critérios que impeçam a doação de sangue. E aí a ele é informado, entregue um voto que ele coloca se o sangue dele pode realmente ser utilizado ou não utilizado. E ele doa o seu sangue normalmente. Então, para a sua família que está junto com ele naquele ambiente ou para os técnicos que ali estão atendendo, não tem nenhum problema quanto à doação. Mas ele acaba excluindo o seu sangue porque ele tinha um comportamento ou alguma atitude que impedia a doação de sangue. Após a seleção do doador, ele realiza então a doação do sangue.
Mas até a transfusão sanguínea, o sangue doado passa por um processamento para garantir a qualidade e a segurança da transfusão. Para entendermos melhor sobre todo o processo, vamos ver agora um trecho da reportagem no EMEPAR. Então, o doador de sangue chega no EMEPAR, ele pega uma ficha, né, uma senha e um questionário. Então, ele preenche esse questionário frente e verso, nas perguntas que ele achar pertinente, que ele saiba responder. A recepção chama ele através desta senha. Faz o seu cadastro com seus dados pessoais, endereço, telefone, documento de identidade, né? Isso é muito importante para o doador. Não é permitido em nenhum momento a doação de sangue sem um documento oficial com foto. E em perfeitas condições, porque às vezes os doadores chegam com esse documento já bastante estragado aqui. Depois desse processo, ele vai para a recepção, então ele fica na sala de espera, automaticamente o sistema já jogou ele para a tela do médico. Então o médico tem na ordem que a recepção foi atendendo, que é desta senha, a ordem que ele deve chamar no consultório aos doadores. A partir do momento que o médico chama, ele chama pelo nome o doador, ele entra no consultório para a entrevista das perguntas às quais ele respondeu no questionário. Então é feito todo um questionamento em cima dessas perguntas, muito pessoais, então não é permitida a entrada de mais ninguém dentro do consultório. A partir dali o médico avalia se é possível ou não a doação de sangue. E a gente tem os critérios básicos para o doador, né? Peso acima de 50 quilos, estar bem alimentado, ser maior de idade, se menor, acompanhado do seu maior legal, né? Não adianta vir a irmã mais velha, tem que ser legalmente autorizado, então tem que ter, isso é importante. Passou por esse processo, o médico vai verificar os sinais vitais, então vai verificar peso, altura, vai verificar a temperatura e pressão desse doador. E as perguntas vai dizer se esse doador está apto ou não à doação de sangue. Se ele não estiver apto, ele vai seguir as orientações conforme a inaptidão, né? E orientá-lo a retornar num outro momento. Caso ele esteja apto, o médico vai simplesmente pedir para que ele aguarde com o seu questionário, o seu documento de identidade na recepção novamente. Então ele vai ficar mais um pouquinho ali. O sistema joga o nome dele direto para outra sala que a gente chama de triagem pré-hematológica. Ali na triagem pré-hematológica, também, ali já é um técnico de enfermagem que vai fazer o atendimento. Então, ali já começa, ou a enfermeira, normalmente são os técnicos de enfermagem. Então, o técnico vai chamar pela ordem que o médico jogou na tela dele. Chama pelo nome, a pessoa senta na frente do técnico, ele confere pelo documento de identidade os dados do doador com o da tela do computador e orienta ele o procedimento que vai ser feito. Então é feita uma picadinha na ponta do dedo, né? A gente faz primeiro, na verdade, asepsia com álcool e depois faz uma picadinha na ponta do dedo, nunca usando o dedo indicador, porque é mais dolorido, é um dedo que a gente usa para pinçar, então depois fica dolorido durante o dia. Então a gente faz a asepsia do dedo, faz a picadinha na ponta do dedo, tira uma gotinha de sangue para fazer um teste de anemia, que a gente chama. Então a máquina conta a quantidade de ferro que se tem numa gota de sangue. Se esse valor for os valores mínimos que a lei brasileira permite para doação de sangue, no caso homens acima de 13 milímetros de mercúrio, mulheres de 12,5, eles podem doar. Então, se isso for ok, esse técnico de enfermagem dá baixa nesse doador na tela e emite as etiquetas necessárias para doação de sangue, etiquetando todas as bolsas que ele vai usar e tubos, e daí encaminha o doador para a sala de coleta. Muito interessante esse fluxo, não é mesmo? Dessa forma é possível verificar a grande importância da atuação dos profissionais durante todo esse processo. E tudo isso para garantir a qualidade do produto final para a transfusão. Vamos ver o que a Lorilei nos diz sobre qual é a atuação dos profissionais de enfermagem no que diz respeito à seleção do doador até a produção final do sangue. A partir do momento que ele não está apto na sala da pré-hematológica, então ele devolve para a sala da triagem. Então a enfermeira ou o médico é que são aptos e capacitados para orientar esse doador. O técnico de enfermagem então só vai fazer a picadinha no dedo e encaminhá-lo para doação ou retornar para o consultório.
O doador vai vir para a sala de coleta. Então ele chega na sala de coleta com uma cestinha, dentro dessa cestinha a bolsa de doação de sangue e os tubos pertinentes aos exames que serão feitos. Então, a partir do momento que esse doador encerrou a sua doação, o técnico de enfermagem pega esses tubos, coloca numa grade que a gente chama por ordem numérica. Todos os doadores de sangue têm 5 tubos de coleta de amostras. Cada tubo para um tipo de exame diferente, para uma tipagem sanguínea, para uma situação. A lei brasileira exige que a gente faça 6 exames de sangue, então nós fazemos os 6. Sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C, HTLV, que é um vírus que ataca o sistema nervoso central, e a doença de Chagas. São esses 6 exames feitos aqui no EPAR. Esses tubos vão, a partir do momento que a gente coloca nessa grade, aí o laboratório pega esses tubos e leva para as máquinas realizarem os seus exames. Isso demora 48 horas para ficar pronto. Enquanto isso, as bolsas de sangue ficam em processamento no setor que a gente chama de produção. Então a bolsa de sangue sai da sala de coleta e vai para a produção. Lá ela passa por uma centrífuga e que vai separar esse sangue. Faz todo o processo de separação, separando as plaquetas, o plasma e a hemácia. Cada componente sanguíneo é armazenado conforme a sua determinação. Então o plasma é congelado, a plaqueta tem que ficar num homogeneizador, porque ela não pode ficar em repouso constante, ela tem que ficar sempre em movimento, e as hemácias que vão para a geladeira. Aí aguardando o resultado da sorologia desse doador, para ver se está tudo ok, para que depois essa bolsa seja liberada. Então, a partir do momento que esse resultado está ok, e isso é tudo via online, é tudo sistema, a partir do momento que essas bolsas, que o laboratório diz, estes tubos estão ok, esta bolsa pode, esses 3 componentes sanguíneos podem ser liberados para transfusão. Liana, com relação à transfusão sanguínea nas unidades de saúde, quais são os cuidados de enfermagem fundamentais? Bom, primeiramente, será receber essa solicitação de sangue que o médico prescreveu, verificar o correto preenchimento de todos os campos, após ir até o leito deste paciente, deste receptor, confirmar se ele está orientado quanto ao ato transfusional, questionar, fazer o que a gente fala identificação ativa e passiva. Ativa seria perguntando para o paciente qual é o seu nome, porque se você inferir um nome a ele, ele pode responder que é ele o paciente e você tem um paciente trocado. O maior índice de erros, de trocas, é na coleta desta amostra pré-transfusional ou na instalação. Então é muito importante a identificação correta desse receptor. Após essa identificação ativa, fazer a passiva, que é na papeleta do beira-leito ou então no bracelete do paciente, a pulseira de identificação. Confirmando todos esses dados, confirmando que é este o paciente, fazer a coleta da amostra. Esta amostra deve ser imediatamente enviada ao banco de sangue para que o banco de sangue faça as provas pré-transfusionais e encontre a melhor bolsa para este receptor. Quando a bolsa está pronta, o que leva mais ou menos uns 40 minutos a 1 hora, dependendo do caso, é claro, a equipe de enfermagem deve comparecer ao serviço de hemoterapia com uma caixa de transporte de sangue adequada, identificada com o nome da clínica, pegar este hemocomponente, fazer a conferência que realmente é esta bolsa de sangue que ele precisa, desse nome desse paciente, porque vai ter a etiqueta identificadora com o nome do receptor. Após, ele vai até a unidade, faz as conferências se o médico teve a prescrição, porque muitos médicos acreditam só fazendo a requisição de solicitação de sangue está prescrito, não, deve ter a prescrição diária na evolução do paciente, prescrito o sangue, o gotejamento. Após isso, fazer mais uma vez a identificação ativa e passiva desse receptor, fazer a instalação, utilizar o filtro específico de transfusão, que é um filtro, um equipo que tem um filtro de 170 micras para
poder filtrar algum coágulo que tenha nessa bolsa de sangue, fazer a conexão, uma via apenas para o sangue, não pode usar o sangue com outros medicamentos, antibióticos, soro fisiológico, não pode ser adicionado nada a esta bolsa de sangue e aí ficar beira-leito dos primeiros 10 minutos. Verificar, é claro, os dados vitais desse receptor, fazer as anotações no prontuário e acompanhar essa transfusão. Na metade da transfusão, é importante verificar novamente os dados vitais para ver se teve alguma alteração, porque quanto mais precoce uma reação transfusional for detectada, melhor é para o receptor. Terminada a transfusão, você deve verificar novamente os dados vitais desse receptor e fazer todas as anotações no prontuário do paciente. Se tiver uma nova bolsa, porque muitos pacientes recebem 2, 3 bolsas, fazer a troca de todo o complexo, do equipo, cada transfusão é um equipo diferente. Isso é muito importante, porque se o receptor tiver uma reação transfusional, você nunca vai saber se é da primeira bolsa ou da segunda bolsa, porque o sangue acaba se misturando no equipo. Né? E esses são os cuidados assim, básicos que a gente passa para as unidades que fazem as transfusões. Isso aí. Liana, agora só para a gente finalizar, gostaria que você falasse um pouco sobre o trabalho realizado pela EMEPAR, que deixasse uma mensagem sobre a importância da doação de sangue. O EMEPAR, ele é um órgão público de gerência estadual. Ele trabalha, nós temos assim, já 30 anos no Paraná. Em cada unidade regional de saúde tem uma unidade nossa, onde a gente trabalha em hemorrede. Quando falta sangue em uma unidade, nós acabamos transportando para outra unidade. E para poder levar realmente essa necessidade de doação, porque o cidadão paranaense, ele gosta de doar sangue, ele gosta de ajudar ao próximo e muitas cidades pequenas têm a dificuldade de vir até os grandes centros. Então, a Secretaria de Saúde fez essa interiorização, encaminhando para todas as regionais uma unidade EMEPAR. E lembrando que a doação de sangue é uma doação onde você não olha para quem você está doando. Porque, diferentemente de quando você ajuda uma instituição, quando você ajuda um educandário, alguém, uma pessoa, você sabe para quem está utilizando, para quem você está doando. No caso da doação de sangue, ela é totalmente altruísta e anônima. Você não sabe quem vai receber aquela bolsa. Pode ser um usuário de drogas, pode ser um portador de HIV, pode ser uma gestante, um senhor idoso ou uma criança, uma pessoa de qualquer religião, qualquer cor. Você acaba ajudando qualquer pessoa sem nenhuma pretensão e ninguém fica sabendo quem você está ajudando. Então, realmente é o ato maior de doação, né? Você ajudar aquele sem saber a quem você está ajudando e sem receber nada em troca, né? Nenhum reconhecimento, porque o receptor não sabe quem você é. Então, é muito importante que todo brasileiro, pelo menos uma vez ao ano, faça a doação de sangue. É isso mesmo, bacana. Bom, pudemos perceber que a doação de sangue é um cuidado com a vida do próximo. E você, profissional, conseguiu assimilar que a enfermagem possui papel fundamental no âmbito das atividades exigidas pela hemoterapia? Para que isso ocorra, são necessários profissionais capacitados e atualizados quanto aos procedimentos que esse tipo de tratamento exige para a qualidade da assistência prestada. Agradecemos a Liana pela presença aqui no estúdio e a Lorilei, que nos recebeu no EMEPAR para exemplificarmos a doação de sangue. E a você que nos assistiu, muito obrigado pela atenção e pela companhia. Esperamos que você tenha aproveitado mais esse tema. Até a próxima.